Oi, amor. Tô gravando esse vídeo de agradecimento, tá? Eu quero fazer ele bem curtinho, então não vou enrolar tanto agora, porque eu acho que a gente vai se falar em calma. Então, eu vou te agradecer depois por tudo que você fez por mim hoje, ok? Como você pode ver, de agradecimento, eu vou falar de Weber. Não sei se é um agradecimento de verdade, porque eu sei que você não gosta de filosofia, então talvez seja uma tortura, né? E só pra falar que se você achar que foi uma tortura pra você, é a quarta vez que eu tô gravando esse vídeo, que sempre dá alguma coisa errada, né? Primeira coisa, a gente vai falar dos objetos de estudo do Weber. Você tem três: o capitalismo, o protestantismo e o idealismo. Esse daqui do meio a gente vai assim, só dar uma pincelada de leve, nem vou falar tanto, porque é muito difícil utilizar algo desse tipo. E se utilizar, eu duvido que você vai ser classificado como violou os direitos humanos, alguma coisa do tipo, né? Mas é importante saber que o Weber ele surgiu na época do Durkheim e do Marx, então ele foi um dos precursores da sociologia. É importante saber isso porque a teoria dele sobre o capitalismo vai ser bem, sabe, contra de Marx. Não pense também que ele tacou o pau em Marx e tal, porque não foi assim, infelizmente ele não tacou o pau em Marx. Porém, ele foi o que mais chegou perto. E por isso a gente vai ter que falar primeiro do idealismo, né? Porque o Weber se inspirou muito no Kant, e pode parecer assustador, mas a gente só vai falar do idealismo de Kant nada mais. Que a gente já viu no lado do Ian, aliás, que é a ideia é que para você enxergar a realidade, você primeiro tem que ter um conceito, né? Então é primeiro o ideal e depois a realidade, ok? É basicamente isso. E é isso que vai acontecer basicamente com o capitalismo. É basicamente isso. O Weber vai falar que o capitalismo é, na verdade, só um conjunto de conceitos, de ideais, que depois foram difundidos no sistema, foram construídos. É basicamente isso, né? Então, como esses ideais, a gente pode levar como a racionalização do trabalho, do dinheiro, o surgimento do capital, de indústria de massa, esse tipo de coisa. São ideais que depois se tornaram nossa realidade no sistema. A questão do protestantismo é importante lembrar, não é importante, mas faz sentido lembrar que o Weber ele era calvinista. E aí os pontos se ligam mais, porque ele vai falar que na verdade o calvinismo, países calvinistas são mais propensos. Eu já fiz uma pesquisa que países calvinistas têm o capitalismo mais envolvido, são, né, tem mais capital, tem mais acúmulo de riquezas. Porque a ideia é que essa religião, essa vertente, ela valoriza o trabalho, né, como salvação divina, né? Mas agora vamos, nossa, agora vamos pro pesadão de Weber, que é a ação social, né? Vou pegar minha colinha aqui só pra ver se eu não tô falando nada de errado, né? Que acho que é importante. Mas tá bom. Ações sociais vão ser chamadas também de tipos de ideais, né? Que são basicamente padrões de comportamento, ok? Diferente do Durkheim, que ele vai falar de grupos específicos na sociedade, né? O Weber ele vai falar de comportamentos gerais, de padrões. Então, eu, você, minha mãe, meu pai, o seu, todo mundo pratica ações sociais. E como elas são também apelidadas de tipos de ideais, é importante lembrar que elas na verdade não existem. Nenhuma delas existem. Por quê? Porque são ideais. Então a ideia é que uma ação que eu faço ou você faz, elas só se aproximam ou se difundem ou se afastam de cada uma dessas, né? Elas não realmente são. Mas vamos logo ao conceito, à matéria. A primeira, a racional com relação a fins. Toda vez que aparecer racional, ele vai estar falando de ações que tiveram planejamento, que foram calculadas, que foram pensadas antes de você tomar essa ação. Toda vez que aparecer. E com relação a fins, a ideia é que você já tinha um objetivo com isso, você já queria algo, você já tinha uma ideia do resultado final e você se agradava por isso. É basicamente isso. E um exemplo, vou dar um exemplo de cada um, que acho que fica mais fácil de entender. O casamento, né? Você se casa com alguém já pensando, tomara, e você se casa porque você quer construir uma família, ok? Relacional com relação a valores também, né? É uma ação social que ela vai ser tomada por meio
do pensamento por meio da razão, só que a diferença é que ela vai levar em conta a sua moral. Por exemplo, o roubo. Por mais que você não esteja sendo assistido, você vai ter aquela coisa interna que vai te impedir de roubar. Isso é o seu valor, essa é a sua moral, essa é a sua ética, basicamente. Ok? A social tradicional, ela vai fazer questão de falar sobre a tradição. Então, são ações que a gente toma apenas pelo costume, apenas porque a nossa sociedade, uma forma mais crítica de pensar, tá? Mas só porque a nossa sociedade nos diz que isso é o certo de se fazer. E aí a gente pode puxar o daqui e falar que o quê? Casamento, né? É comum, né? É já tradição de nós casarmos, é por isso que a gente se casa, ok? E por último, a social afetiva, que é basicamente uma ação, né, social, então ela não vai ser muito pensada, não vai ser muito racionalizada, que ela vai partir do seu sentimento. E agora entra na parte, né? Isso aqui dá pra usar bastante, a dominação. E agora a gente entra no campo realmente político, do Durkheim, não, do Weber e etc, né? Então vamos lá, isso aqui vai ser só dos poderes. Mas enfim, dominação legal é lei. É lei. Então é a forma como um representante, no nosso caso, não, um representante dos três poderes ou a própria república usa das leis para dominar a sociedade em geral, né? Aqui não vai ter minoria política, se você quiser eu faço um vídeo de Durkheim, porque é mais minoria, mais tipo de coisa, né? Então, dominação legal, lei, ok? Dominação tradicional. Dominação tradicional, ela vai fazer questão igual da ação. Não são ações, mas são sistemas que se constituem por meio da tradição, como o patriarcado. Não tem nada que nos force ao patriarcado além do costume a ele. Desde a Idade Média sempre foi assim e continua sendo. É costume, é tradição já. E agora o mais... Agora, ó, anota isso aí, tá bom? Que é a dominação carismática. Isso daqui é uma belezinha para se usar. Porque é a ideia de que a dominação, né? Nossa, Julieta, que susto, meu Deus. Mas a dominação carismática, agora eu vou ficar fazendo barulho, escolha. Mas enfim, a ideia que a dominação carismática é a ideia que tem alguém no poder, alguém que quer poder, né? Alguém que quer dominar, e ela é feita por meio do controle das massas, adquirido pelo quê? Por um discurso muito sedutor, muito mágico. Isso a gente pode enxergar aonde? Qual o padrão? Qual o exemplo? Golpe. Mussolini, Hitler, Vargas, Fidel, todo mundo, todos esses conseguiram convencer tantas pessoas, uma massa enorme da população, por meio de discursos tão sedutores, por meio do carisma. E amor, acabou. Esse aqui foi minha aulinha de Weber, né? Tentei fazer bem resumidinho, bem empacotadinho, né? Bem, isso é isso, e, né? Ação social é difícil você usar, dá pra usar, né? Eu acho que o capitalismo é bem legal, mas dominação é realmente a parada, sabe? Mas o Weber, ele não tem algo tão, sabe, desenvolvido. Se você quiser Durkheim, eu quase nunca uso Weber nas minhas redações, mas Durkheim e Sartre, que você comentou, é algo que dá pra usar bem mais. Porém, tá aqui, vai falar que eu nunca falei. Beijão, meu amor. Agora eu vou, ó, com um docinho. Tchau, amor. Beijão.